Saudações, meus queridos. Muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Léo Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Vou esperando alguém entrar aqui na sala. Fiz essa live aqui, mais ou menos surpresa. Bom, para quem não me conhece, meu nome... Boa noite, Andréia Amaral. Se você puder me dizer se a imagem, o som tá bom, se o som tá alto, tá bom? Enquanto as pessoas vão chegando, já tem 5 pessoas aqui na sala já. Gratidão a cada um de vocês. Meu nome é Ariel Espíndola, sou médium ostensivo desde criança, contatado, abduzido, tenho 5 anos de teologia espírita, tá bom? Saudações a todos que estão entrando. Eu não divulguei ainda essa live nos grupos, então vocês, se vocês quiserem, Evani Dias, um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Deixa eu dar uma olhadinha quem está aqui. Guimarino Soares Filho, muita paz, muita luz, meu querido. Paulo, muita paz, muita luz. Andressa, nossa, dos desenhos lindos, parabéns, Andressa. Os desenhos da Andressa, magníficos. Gente, vocês não conhecem no Facebook, nós temos um grupo no Facebook chamado Pleiadianos Resgate Planetário, que na realidade era o nome do canal quando iniciou. Como era muito grande e as pessoas não guardavam Pleiadianos Resgate Planetário, eu decidi colocar só Pleiadianos, porque as pessoas estavam guardando mais o meu nome, Ariel Espíndola, do que o nome do canal. Mas, Facebook, se vocês procurarem o grupo Pleiadianos Resgate Planetário, vocês podem entrar lá, que tem muitas postagens maravilhosas, tá bom? Um abraço aqui também para o nosso irmão do canal Ufologia e Mistérios, Renato Mota, muita paz, muita luz, um canal lindo, maravilhoso, onde fala sobre ufologia, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da espiritualidade, curiosidades, e também o canal Mundo de Regeneração, da Lourdes Vanessa, e que o Renato também faz muitas participações lá. Conheçam, maravilhoso. E aqui também tem live com os dois, tanto com o ufólogo Renato Mota, com a Lourdes Vanessa. Bom, meus queridos, hoje, nessa live excepcional, ou especial, toda live excepcional, especial, não é? Nós vamos falar um pouco sobre híbridos. Híbridos, na realidade, entre humanos, que nós chamamos de humanos, e alienígenas. Como identificá-los? Vocês já pesquisaram? Coloque aí embaixo nos comentários, mesmo depois vocês também que forem assistir essa live, né, depois. Vocês já, por acaso, pesquisaram, leram algum livro? De repente, para quem gosta, né, do History, já assistiu alguma coisa? Vocês têm algum conteúdo, assim, já leu algum livro, alguma coisa sobre hibridização entre humanos e alienígenas e extraterrestres? E, se você já leu, qual é a sua ideia? O que seria para você um híbrido de extraterrestre ou alienígena, como vocês preferirem chamar, e seres humanos? Qual seria a intenção deles? E o mais importante, que é o foco daqui desse vídeo, que eu já tenho vários vídeos aqui no canal também, falando sobre híbridos, 55 características de um híbrido. Eu mesmo sou um contatado, abduzido também, mas como identificar? Não é? Acredito que essa seja a grande chave, ponto, que todos se perguntam. Desde os cientistas, não é? Que estudam também, por sim, cientistas também estudam sobre isso, desde os nossos irmãos da área científica, até mesmo também dos nossos irmãos da parte espiritualista, os psicólogos. Como identificar a origem cósmica, que nós aqui, pelo menos espiritualistas, chamamos, não é? Como identificar a origem cósmica de alguém?
Como, afinal de contas, nós sabemos se alguém ele é híbrido, não é híbrido, se ele tem ou não origem estelar? Então, meus queridos, é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Conto com a colaboração de cada um de vocês aqui no chat, tá? Para estar me ajudando, porque, como eu sempre digo, aqui nesse canal, nós todos somos mestres, todos somos aprendizes, estamos todos constantemente aprendendo uns com os outros. E desde criança, desde a minha primeira abdução, se vocês ainda não assistiram, vocês assistam os vídeos mais antigos do canal, onde eu conto da minha primeira abdução física com 4 aninhos de idade. E depois continuei tendo outras abduções, algumas foram físicas e algumas foram no astral. E também, todo contatado ou todo abduzido acaba apresentando sintomas pós-abdução ou pós-contato. Estarei falando sobre tudo isso. Mas o principal dessa live é como identificar um híbrido. Como identificar uma pessoa que é híbrida, que tem origem estelar. É um assunto bem interessante, não é? E um assunto interessante, mas confesso para vocês, não tão fácil. Mas dá para a gente chegar em um consenso, sim. Afinal de contas, eu sou a própria experiência viva, né, de um deles, não o único, muito longe disso. E nós estaremos conversando sobre alguns tópicos que, inclusive, eu coloquei aqui no meu celular, só para não esquecer, deixa eu só voltar aqui. Vocês já me avisaram, né, que o som tá legal, gente? Tá bom o som? Estou tentando falar numa altura, assim, bem alta, bem boa mesmo, para todos vocês assistirem. Deixa eu dar uma olhadinha. Você está um ETzão. Gratidão. Vocês gostaram do cenário? Tem aqui, né? O que seria os pleiadianos, a imagem de Chico Xavier, e dos lados eu coloquei esses nichos aqui com esses emotions. Nossa, derrubei a minha água. Isso é Ariel, ao vivo. Maravilhoso. Bom, meus queridos, para quem não conhece, para quem está chegando agora, só imagem ok, só dando uma olhadinha aqui. Se por acaso você não pegou essa live ao vivo, ou está entrando agora, ou vai entrar depois, não tem problema, essa live ela vai ficar aqui gravada, tá bom? E sempre que eu estou fazendo uma live, eu sempre sugiro para vocês sempre verificarem, gente, pelo amor das deusas, purizes. Verifique se, além de vocês estarem inscritos, verifique o sininho de notificação, se está colocado ali para receber todas as notificações. Aí, sempre que eu puder estar fazendo um vídeo novo, principalmente live, porque live para mim é um pouquinho complicado, mas sempre que eu puder estar fazendo uma live nova, vocês serão certamente notificados, tá bom? Então, dá essa força aqui para o Ariel, para o ETzão. E nós vamos juntos aqui, então, conversar, falar sobre esse assunto, que ao mesmo tempo é muito sério, mas a gente não pode deixar, né, o nosso humor também. Adriana Oliveira, você tem uma energia linda, Ariel. Sananda te abençoe. Beijo, gratidão, Sananda, Arcanjo Miguel, as grandes deusas, Mãe Maria. Afinal de contas, gente, nós estamos no ano regido pelo planeta Vênus. Estamos todos venusianos. É claro que tem Plutão também, tem outros planetas, mas estamos aí no ano venusiano, não é? No ano que vai trabalhar em nós muito o amor, muito o sagrado feminino, independente de sexo, sexualidade. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Qual a vantagem de ser híbrido? Pois é, boa pergunta. E, Tânia, tem um vídeo aqui no canal, antiguinho, mas acho que deve ter, não sei, uns 20 mil visualizações para mais, onde eu fiz uma lista, 55 características de um híbrido. Não tirei isso de uma revista, não tirei isso de lugar algum. Tirei isso, segundo as minhas experiências,
Algumas pesquisas que eu fiz me ajudaram, mas é mais segundo as minhas experiências mesmo, pois, por incrível que pareça, até alguns doutores na área, que eu vou estar dizendo sobre isso, que eu fui procurar, não puderam contribuir muito, digamos assim, para essa pesquisa. Contribuíram, mas não muito. Então, algumas coisas, minha querida e meus queridos que estão assistindo, talvez nós nascemos para sermos pioneiros nessa área, seja cosmético, seja desenho, seja a área que for. Muitas das vezes já tem ali, não é uma linha de pensamento, de raciocínio ou não, mas às vezes nós nascemos para trazer algo diferente. É claro, não sozinho, porque sozinho nós não somos nada, somando as nossas ideias, tá bom? Deixa eu dar mais uma olhadinha, antes de começar. Como identificar um entrante? Eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre os entrantes, tá bom? Se você quiser, depois eu coloco aqui nos comentários de baixo para você dar uma procuradinha. Por enquanto, vamos ficar nos híbridos e como identificá-los, não é? Que já tem bastante assunto, tem pano para manga aqui. Bom, meus queridos, eu vou dar uma pincelada bem por cima aqui, tá bom? Quem me conhece sabe. Eu não vivo daqui do canal, eu sou cabeleireiro, tá bom? Eu sou cabeleireiro, tenho uma associação chamada Associação SOS Felinos, onde eu cuido de 40 gatinhos resgatados da rua. Tá vendo esse meu colar aqui, ó? Em homenagem aos meus gatinhos. Os meus 40 filhos, onde eu cuido de 40 gatinhos resgatados da rua. Então, eu sou cabeleireiro. Esse canal eu fiz com o intuito de compartilhar experiências, canalizações, sejam canalizadas por mim, por outras pessoas. Então, é um canal, meus queridos, que não é o meu instrumento de trabalho, eu não vivo disso, não ganho, né, para estar aqui, e até mesmo a monetização, que não é muita coisa, tá? É revertida para a nossa Associação SOS Felinos. Caso vocês desejem ajudar com ração, areia, qualquer coisa, ou até compartilhando os vídeos da nossa associação, vai estar fixado no primeiro comentário de todos os vídeos do canal. Sem mais delongas, a Darlene, eu acho que ainda não chegou ainda, eu vou dar uma olhadinha aqui, né? A Darlene ama quando eu falo há eons de tempo, não é? Vamos começar, então, mesmo com, pelo menos aparecendo aqui para mim agora, 74 pessoas na sala, mas não tem problema, porque eu ainda não divulguei essa live no grupo. Estamos em um grupo menor aqui, mas muitas das vezes um grupo menor é até muito bom, e nós podemos conversar. Bom, meus queridos, segundo a nossa ciência, pelo menos a ciência que é colocado sobre a evolução da espécie humana por Darwin, Charles Darwin, não é? Todos nós teríamos evoluído das formas de vida mais primitivas, começando pela água, o oxigênio, até formando as primeiras células, depois indo um pouco mais adiante, como eu disse, vou dar apenas uma pincelada aqui por cima, tá bom? Porque eu já fiz vários vídeos sobre isso para poder estar entrando no tema. Então, segundo Charles Darwin, nós evoluímos começando pela água, onde tudo é necessário no planeta para existir vida. Água e oxigênio. Qualquer planeta que tenha água e oxigênio, em algum nível existe vida. Então, quando vocês verem, tem vida talvez em Marte, tem vida em tal planeta, porque foi encontrado água, encontrado gelo. Sim, tem. Não é em um sentido molecular, em um sentido diferente, mas sim, vida, não é? Então, segundo a teoria de Charles Darwin, que é uma teoria, claro, muito aceitável, principalmente no meio acadêmico, em que nós teremos, não é, evoluído, vindo de toda essa constante evolução, até chegarmos no homem neandertal, que seria, digamos assim, o mais próximo do que nós foi considerado depois do humano, que entre o homem neandertal, que aliás já foi achado outros, mas não vou entrar nessa questão, tá? Do homem neandertal ao homem inteligente, existe uma lacuna que é chamada de elo perdido. E aí é onde a teoria de Charles Darwin fica interessante. Porque ao mesmo tempo que
com grande maestria, sim, a teoria da evolução faz todo sentido, absolutamente todo sentido. Mas chega até o ponto do homem neandertal. Do homem neandertal, embora seja uma diferença pequena, mas é uma diferença pequena que faz toda a diferença para o que nós chamamos de humano, de homens inteligentes, é onde fica a lacuna, essa lacuna que não foi preenchida ainda, nem mesmo pela teoria de Charles Darwin. E talvez alguns de vocês que estudaram história, sociologia, antropologia, ou outras faculdades também, possam já ter ouvido do livro Eram os Deuses Astronautas, de Eric Vodanik, que também é uma teoria, assim como a teoria de Darwin, talvez não tão famosa, mas assim como a teoria de Darwin, segundo Eric Vodanik, esse elo perdido, não é, entre o homem neandertal e o que é considerado como um homem inteligente, né, o homem inteligente mesmo, esse elo perdido teria sido feito e teria sido conectado essa ponte pelos seres extraterrestres. Aliás, nesse livro, que eu recomendo muito, e tem um filme também sobre Eram os Deuses Astronautas, Eric Vodanik. Às vezes eu falo rápido, tá, gente? Vou estar de olho nos comentários aqui. Às vezes eu falo muito rápido. Então, segundo a teoria dele, todos os seres semeados aqui no planeta foram plantados por outros seres de outros planetas. E segundo a teoria, não é, desse livro, Eric Vodanik, que era os deuses astronautas, um dia nós também faremos isso. Nossa, Ariel, mas isso está parecendo ficção científica, está parecendo Star Wars, Star Trek, mas nós não estamos muito longe disso, não é? Não estamos viajando ainda para Marte, nem para outros planetas, mas já temos estação espacial, já estamos mandando organismos vivos, mesmo que através de satélites, para outros planetas. Então, querendo ou não, a passos lentos, nós já estamos caminhando para isso. Mas algo interessante, meus queridos, eu vou falar bem rapidinho aqui, bem por cima, para mim poder entrar no tema, tá? Essa é uma live, é uma palestra, eu vou tentar fazer o mais breve possível, mas não tem como eu resumir isso em 10 minutos, em 5 minutos, não tem como mesmo, tá? Então, o que que acontece, meus queridos? Nessa teoria da evolução, quem gosta de biologia, quem estudou biologia, quem se lembra de biologia, eu sou apaixonado por biologia. Dentro, então, dessa teoria, tanto da biologia quanto a teoria de Charles Darwin, da evolução, não está por toda errada, porque sim, tudo que está na Terra, desde o H2O, né, a água que é misturada com oxigênio e forma as primeiras células, tudo vai evoluindo, 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 e cada vez mais evoluindo. Isso não somente para os animais, para as plantas, como para os corpos dos nossos antepassados, não é? Tanto os neandertais, quanto os primatas mais antigos. E sabe o que é mais interessante nessa história toda? Darlene, sabe o que é mais interessante nessa história toda, gente? Nós pensamos que tudo é aleatório, tudo aconteceu por aleatório, ou segundo os nossos irmãos deístas, tá? Não que eu não seja deísta, eu sou universalista, eu acredito em Deus, Maria, Sananda, as grandes deusas, eu acredito em Buda, tá? Não tenho uma religião, tá? Sou universalista. Então, segundo os nossos irmãos deístas, dependendo de alguma vertente, foi um Deus que criou tudo isso. Criou os animais, criou a planta, criou as árvores, criou as coisas e criou a partir do nada, né? Com o comando da voz e foi criado. Só que, segundo a ciência, nós vemos que isso não é bem assim. Isso também é uma interpretação. Então, o que acontece? Olha para vocês verem que interessante, gente. Beijos de Barcelona. Olha que chique, gente. Nós estamos chegando em Barcelona, Portugal, Japão, todos os lugares do mundo. Gratidão, isso só é possível com vocês. Então, meus queridos, dentro do que nós chamamos, e Charles Darwin chama também, da espécie da evolução, existe sim uma seletividade. Como assim uma seletividade? Por exemplo, uma planta. Digamos que uma planta, ela nasce ali.
E, de repente, vem um animalzinho, come aquela planta, ou vem um bicho, pisa aquela planta. Aquela planta, ela vai ficar com uma memória genética. Olha que interessante, gente, isso que eu estou falando. Tá? Não estou falando de inteligência, estou falando de memória genética. Aquela planta vai ficar com uma memória genética, vai morrer, obviamente, não é? Dependendo das raízes, qual planta que é, mas enfim, vai morrer. Só que quando a semente dela renascer, de novo, ela vai ter uma lembrança que veio um animalzinho ali e comeu ela, ou que veio um ser ali e pisou nela. E o que vai acontecer? Ela vai evoluir. Ela pode criar uma coloração diferente que espante os herbívoros. Ela pode criar espinhos, como, por exemplo, algumas flores ou alguns frutos que têm espinhos. Ela pode criar vários sistemas na evolução. Olha que perfeito, gente, que é a evolução, né, de Charles Darwin, que não está de um todo errado. Ela vai criar mecanismos para se defender. E isso serve para as plantas, ou seja, memória genética, não é? Se aconteceu algo no passado, ela passa através da memória genética, uma planta, olha que interessante, passa da memória genética e vai haver uma mutação, vai criando uma mutação, seja na coloração, seja criando um veneno, seja criando espinhos, mas algum mecanismo de defesa, algum mecanismo que ela possa se defender para poder sobreviver, não é? E não é diferente também, meus queridos, não é diferente no reino animal, tá bom? Os nossos irmãos, que eu também me considero, todos somos irmãos, mas os nossos irmãos veganos, vegetarianos, etc., tudo isso também existe em um sistema, não estou falando dos humanos, não é? Mas estou falando do reino animal, também extraordinário e maravilhoso. Maravilhoso. Se vocês forem estudar biologia e ver como as espécies foram evoluindo, as espécies mais fracas não foram sobrevivendo, as outras espécies foram cada vez mais se adaptando. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nessa evolução, não é? A evolução natural, nós chamamos de evolução natural. Então, nós já temos uma seletividade na nossa natureza, no nosso planeta, desde as plantas aos animais, e é chamado dentro da ciência de memória genética. Olha que interessante. Não é considerado pela ciência uma inteligência, não é considerado pela ciência, né, uma alma, mas existe a memória genética, que uma vez que um animal passou por um determinado clima ou por uma determinada coisa, ele vai se modificar da próxima vez, vai carregar aquilo, transmitir, né, para suas gerações futuras, para poder estar se sobrevivendo. Os ETs híbridos com humanos podem ser hermafroditas? Podem ser qualquer coisa. Calma que eu já vou chegar lá. Gisele, eu tenho que dar essa introdução aqui, não posso entrar direto, senão seria, nem que eu pudesse fazer um videozinho de 5 minutos falando sobre isso, realmente não daria mesmo, é uma live, tá? Então, meus queridos, existe seletividade. Vamos para os humanos? Vamos para os humanos, antes de partir o que nós chamamos, pelo menos, de humanos. Dentro da humanidade também existe a seleção natural, que nós chamamos de seleção natural, mas não é tão natural assim. E depende muito também da região. Por exemplo, em determinada região, aonde, digamos ali, né, que os homens precisavam caçar, os machos, não é, precisavam caçar, o que acontecia? As fêmeas, as mulheres, né, mais antigas, as fêmeas, elas se atraíam, ou ficavam perto, ou se casavam, né, gente, nem tinha casamento, ficavam perto de quais homens? Aqueles que conseguiam caçar, que conseguiam trazer comida, que eram mais fortes, que eram mais robustos, que trazia proteção. E muitas das vezes era mais de uma fêmea, mais de uma mulher. E o que isso tem a ver com os híbridos? Calma, meus queridos, para vocês entenderem os híbridos, vocês têm que entender a seleção natural, que depois vocês vão ver que de natural não tem nada, tá? Nada que é natural. E vocês vão entender o porquê. E isso é presente, para vocês terem noção, até os dias de hoje. Ah, Ariel, você está falando dos homens primitivos, dos homens das cavernas, né? Jogar dos homens das cavernas, mulheres das cavernas. Nós carregamos essa herança e essa memória genética. Sabe como que nós carregamos?
Bora lá para a escola ou fora da escola? Bom, como eu mesmo disse, isso varia muito de localidade para localidade, mas vamos falar nós daqui. Quando uma mulher, até nos dias de hoje, tá? Não generalizem isso que eu estou dizendo. Não é para generalizar, tá? Estou falando de ciência, estou falando de subconsciente, tá, amor? Beijo. Então, não generalizem, mas é cientificamente isso. Quando uma mulher olha para um homem, inconscientemente, dependendo da região, do local, do país, ela ainda carrega aquela mesma memória genética das antepassadas dela, que é o quê? Encontrar um homem forte, musculoso, barbudo, másculo, que tem habilidades. É claro que conforme nós vamos evoluindo, não é só a parte inconsciente e sexual que atrai as mulheres, até mesmo modernas, não é? Ou os nossos irmãos homoafetivos, ou as mulheres trans, enfim, englobando todo mundo aqui nesse pacote. Não podemos esquecer ninguém, né? Tem diversidade hoje. Então, são atraídos por esse arquétipo. Mas por que são atraídos por esse arquétipo? Herança e memória genética. Nós pensamos, nós somos muito melhores do que os homens, nós chamamos, né, de homens das cavernas, ou mulheres das cavernas. Nem tanto. Nosso subconsciente manda muito. E os homens é a mesma coisa. Quando um homem olha para uma mulher, mulher cis, transgênera, o que for, binária, não binária, o que o homem vê? Não é? O homem vê as ancas, não é? Vê ali os colotes, vê o bumbum, dependendo do local, no Brasil mesmo, né? Em outros lugares, os seios. Então, todas essas coisas também é seletividade, seleção natural. Então, o que acontece? Desde antigamente, no inconsciente até hoje. As mulheres vão procurar inconscientemente os homens mais fortes, másculos, etc., o oposto delas. Hoje evoluindo mais um pouquinho, né? Que tem estabilidade, etc., tá? Por enquanto, estou falando só do inconsciente, biologia, e regional também, em termos de país. Não estou generalizando, por favor. Sei que tem alguém que entra aqui e acha que estou colocando isso num termo generalizando todos os locais. Nem todos os locais, machos e fêmeas, se desenvolveram assim. Eu posso falar sobre isso também. Mas, no geral, sim. Então, os homens eles vão se sentir psicologicamente atraídos por mulheres assim. Ou com seios fartos, não é? Ou com as ancas fartas e por aí vai. Então, meus queridos, há uma seletividade. Aí, vamos falar uma coisa muito engraçada. Você está enganada. Não é enganada, é enganador, tá? Sou homem. Tá? E calma que eu vou chegar lá, minha querida. Relaxa, Ana Luísa. Relaxa que eu vou chegar lá, tá bom? Aperta o freio, puxa o freio de mão aí. Então, meus queridos, há essa seleção natural em determinados países. Mas em outros países, viu, Ana Luísa, minha linda, beijo. Em outros países, por exemplo, China, Japão, você percebe que desde os ancestrais até hoje, o corpo não é como é em outros países, viu, minha querida? Então, lá, digamos assim, o homem considerado, não é? O que era bom, o que era melhor, já era aqui, ó, inteligência, era o intelecto, já era mais para a parte aqui, não que os neandertais e dos outros países não sejessem. Por isso que eu estou falando, viu, minha querida? Não generalize, estou apenas pincelando umas coisas por cima para entrar no termo seres humanos e híbridos. Então, feminismo, homem moderno, mulher moderna, liberdade de expressão, isso aí fica para outros vídeos e tem outros vídeos aqui no canal, tá bom? Porque se eu for ficar entrando nesse foco, eu não chego nunca aonde eu quero. Muito bem. Então, nós temos isso, nós chamamos de seleção natural. Ai, Ariel, isso não existe. Não tem isso. Nossa, até hoje a gente evoluiu tanto. Nossa, Ariel, a gente é tão evoluído. Somos, e realmente somos evoluídos mesmo. Eu assisti uma palestra do professor Lércio Fonseca, ele é maravilhoso, eu amo, adoro o humor dele. Ah, tá bom, tá, se referindo a outra pessoa. Ok, gratidão. Engano meu, desculpa. Então,
professor Alex Fonseca falou uma grande verdade, gente. Para quem me conhece há mais tempo e me segue, sabe disso, né? Dos problemas que eu tive na escola. Quem não teve problema na escola? Lembra da Bete a feia? Eu era o Ariel feio. Não que eu seja muito bonito agora, mas era considerado o menino mais horrendo, mais feio da escola, que ninguém queria. E isso existe uma explicação. E não é só a sociedade. Ah, é a sociedade, são os arquétipos. Não, não são. É evolução natural, que de natural não tem nada. Vamos chegar nos híbridos. Vamos chegar nos híbridos. Mas, como eu disse, calma, aperta o cinto. Então, o que vocês viam na escola? Fala para mim, coloca nos comentários. O que vocês viam na escola? Tinha um grupinho de meninas, não é? E de meninos. Os meninos mais bonitos, ou considerados mais bonitos, na escola, ia procurar as meninas mais bonitas e vice-versa. Não é assim que era? Em alguns lugares, querendo ou não, até hoje, diga-se de passagem, também é assim. É claro, não estou falando de pessoas mais esclarecidas ou pessoas mais sensíveis, estou falando do nosso inconsciente, tá, gente? Estou falando da nossa biologia, tá? A nossa biologia, o nosso primeiro impulso, o inconsciente, a nossa herança memória, a nossa herança genética, tá? Então, existe um motivo de um porquê. O porquê que as meninas bonitas procuram sempre os meninos considerados, tá, gente? Considerados. Não vamos ser politicamente correto com tudo que chega a ser chato, né? Em alguns casos, tá? Então, o que acontecia? Justamente por causa disso. Por quê? Inconscientemente, nós somos atraídos, isso é inconsciente, é biológico, a memória genética, estou falando de ciência e biologia, não estou falando de sentimento, nem de inteligência emocional, estou falando da nossa parte animal e inconsciente, tá? Então, nós somos, assim como os animais, como as plantas, etc., a procurar parceiros e parceiras que, no nosso ponto de vista biológico, genético, dependendo do país que você nasceu, como eu expliquei aqui, depende também do país, não é? Tem morfologias de corpos masculinos e femininos diferentes em cada país, a procurar sempre o melhor, dentro daquilo que já foi passado na sua herança genética como melhor. Então, exatamente por esse motivo. Aí sobra, como o professor Lécio Fonseca falou, tá quente aqui, gente, vocês não têm noção. Aí sobra aqueles que não estão enquadrados dentro, digamos assim, dessa porcentagem, não é? Digamos assim, dos mais belos, das mais belas. Se bem que eu não estou falando de moda, não estou falando de tempo, de época, eu estou falando de biologia mesmo, inconsciente e evolução. E isso atravessa a época, era, é independente, embora influencie um pouco também, tá bom? Então, querendo ou não, todos nós somos criados e fomos criados, não é assim como os animais, a procurar sempre estar se unindo com o que nós achamos melhor. Para quê? Para que a próxima geração seja mais alta ou mais baixa, dependendo do local, ou mais inteligente, dependendo do local, ou mais forte, dependendo do local, ou mais resistente. Então, vocês entendem? Até nisso existe a seleção natural, que de natural também, na realidade, não tem nada. E, sem sombra de dúvidas, meus queridos, início também de identificar, agora sim, vamos começar a entrar na parte dos híbridos, dos contatados, como identificar, por onde começa. Nós podemos começar, querendo ou não, nós estamos no canal que nós falamos sobre ufologia e espiritualidade. Divaldo Pereira Franco, quem não conhece, um grande médium. Chico Xavier também, para não dizer o maior médium do Brasil, que sem dúvidas ele foi. Divaldo também, claro, cada um da sua maneira, mas quem sabe um dos maiores médicos que nós já tivemos nos últimos tempos. Os dois, eles escreveram livros, e todas essas duas pessoas que eu acabei de citar são médiuns extremamente confiáveis. Inclusive, Chico Xavier, para vocês terem uma noção, uma vez tinha 2 garotos e um garoto matou outro garoto por acidente. Só que ninguém sabia que era por acidente. Aí um dos garotos foi preso, só para vocês entenderem aonde chega, não é a credibilidade desse médium chamado Chico Xavier na lei, para vocês terem noção. Uma das crianças tinha sido morta, o outro estava ali, só tinha os dois, e
aquele garoto ia ser condenado, não é? Muito bem. Passou-se um tempo, Chico Xavier recebeu uma psicografia daquele menino que tinha morrido, contando que o outro já tinha dito, que a arma disparou sem querer. Então, para encurtar a história aqui para vocês entenderem, Chico Xavier, não só pela vida e conduta ilibada que ele levou, uma das psicografias dele foi aceito para libertar um jovem, coisa assim, dentro da história, legislação. Uau, eu falei certo! Um brinde para mim, hein, gente? Nem vou tentar falar de novo. Então, dentro da lei, uma psicografia ser aceita dentro da lei, gente, não é para qualquer um, não é para qualquer médico. Então, eu estou falando de uma pessoa realmente de grande credibilidade. Então, Chico Xavier escreveu Cartas de uma Morta, estamos entrando já nos extraterrestres, que seria seria um livro da mãe dele, que quando desencarnou, ela visitou o planeta Vênus, e quando ela estava encarnada aqui na Terra, ela nunca se interessou por ufologia, por extraterrestre, por ET, por nada dessas coisas. Mas, sem sombra de dúvidas, era um ser muito evoluído. Quando ela foi para o plano espiritual, aos poucos, não é? Ela foi se lembrando, foi levada a esses lugares, e Chico Xavier escreveu Cartas de uma Morta. E o que isso tem a ver? Isso tem a ver que tanto Chico Xavier como Divaldo Pereira Franco, esses dois grandes médiuns de grande nome, com grande peso e grande credibilidade, eles falam não somente de vida em outros planetas, aliás, mas Allan Kardec também fala sobre isso. Sim, nos livros da codificação de Kardec, sem sombra de dúvidas, você vai encontrar pluralidade de mundos, pluralidades de raças, mas dependendo da forma que o centro kardecista aborda ou lê, não entra muito dentro assim dessas questões do mais íntimo. Então, Chico Xavier, primeiramente, e Divaldo também, não estou colocando quem foi primeiro, quem foi segundo, eles abriram as portas pela credibilidade e autenticidade deles de dizerem, por exemplo, Chico Xavier, a mãe dele foi visitar Vênus, tem vida em Vênus, não vida assim igual a nossa, corpo biológico. Eles lá no planeta Vênus, eles são num campo mais etéreo. Então, ela diz que os venusianos, eles não andavam, eles pairavam. Os venusianos, eles tinham uma velocidade assim, como se fosse do plano espiritual, e até mais rápido. Quando eles queriam ir de um lugar para o outro, como se fosse atravessar de pensamento, muito rápido. E também ela foi para outros planetas, como Marte também, que ela diz que no intraterreno de Marte, ela chegou a ver os marcianos, que existe marcianos em Marte, não na superfície, não é? Mas no intraterreno, entre outros relatos maravilhosos. Divaldo Pereira Franco, meus queridos. Divaldo Pereira Franco escreveu um livro psicografado também, muito famoso, aonde ele fala também dos novos humanos, que a partir da década de 70, não que não houvesse antes, vou dar mais uma acelerada aqui, estariam nascendo almas, essências, vindo de Alcione, das Pleiades. Quando falamos Alciones e Pleiades, não estamos falando de um planeta. Pleiadiano é um planeta, Ariel. Pleiadiano é uma raça, não. Pleiades é uma constelação, considerada 7 irmãs, fora as outras, que nós não conseguimos ver a olho nu. Falando de estrelas, nós falamos de planetas que orbitam ao redor dessas estrelas. Então, segundo Divaldo Pereira Franco, a partir da década de 70, estaria começando a encarnar aqui no planeta Terra grandes números de almas vindo de Alcione das Pleiades. Então, já é uma deixa aí para nós, não é? Onde nós começamos a falar sobre origem cósmica, onde, querendo ou não, muitas pessoas, principalmente nesse tempo onde nós estamos agora, dependente da pessoa ser evangélico, ser católico, independente se a pessoa é universalista ou não, as pessoas estão começando a ter uma expansão de consciência. O que é expansão de consciência, Ariel? A pessoa nascida e criada, seja ateia, ou ateu, ou evangélica, ou católica, começa a ter sonhos, lembranças, memórias. Da onde são esses sonhos?
Da onde são essas lembranças? Da onde são essas memórias? Nunca gostaram de ET? O ET para elas era demônio. De repente começaram a ter memórias muito vívidas. Isso começou a perturbar muito essas pessoas. E cada vez mais está acontecendo com mais e mais pessoas de estarem tendo sonhos lúcidos ou lembranças. Essas lembranças podem ser tanto memória genética, já vou entrar aí também, porque nós também temos memória genética extraterrestre. Calma, já vou chegar lá. Como pode ser também esses seres que começaram a encarnar desde a década de 70, não que não houvesse antes, houve antes sim, mas mais maciçamente. Por quê? Porque os que já estavam encarnados aqui, não é antes da década de 70, na grande maioria, não estou dizendo no todo, eles se moldaram tanto aos costumes daqui da Terra, morria, ia para o plano espiritual, depois o plano espiritual, nosso lar, entre vários outros, como vocês quiserem chamar, voltavam de novo para a Terra e ficavam só naquele ping-pong, não saía daqui. E nem se lembrava também, porque eu não penso em vocês, eu morri no plano espiritual, acordei, já vou lembrar da minha origem cósmica, de quem eu sou, não. Cada um é cada um, cada processo é um processo, tá bom? Então, nós temos aqui duas grandes figuras dentro do espiritismo kardecista, não é? Que os kardecistas nem gostam, né, desse nome, se chamar de kardecistas. São espíritas, não é? Dentro do espiritismo, que falam justamente sobre isso. Sobre esses seres que vieram, né, mais maciçamente a partir da década de 70 e que agora eles estão começando a despertar. Mas segundo a ciência, queridos, agora sim nós vamos começar a entrar no cerne da questão. E segundo a ciência, Ariel, você falou da evolução natural, que daqui a pouco eu vou falar que não é tão natural assim, e querendo ou não, num certo ponto inconsciente, nós até hoje nós repetimos isso, né? Eu falei sobre a parte espiritual, né? Um pouco aqui, pelo menos segundo a visão kardecista, desses dois grandes médios, Mônica de Medeiros também, tem outros, não é? Que merecem todo o nosso respeito e credibilidade, não é? Dentro desse meio. E agora eu vou partir para a parte da ciência. Porque, querendo ou não, meus queridos, eu, pelo menos, para quem me conhece, para quem me segue, sabe que, eu até brinco, eu acho que isso vai virar meu jargão. Eu sou um médium da ciência. Já ouviram essa? Talvez sim, porque nada é novo, tudo é reinventado, tudo é redito, não é? Então, eu sou um médium da ciência. O que é o médium da ciência, Ariel? Eu não abro mão. Eu sou médium, você tem sido desde criança? Sim. Contatado? Sim. Abduzido? Sim. Mas eu sou apaixonado por ciência, psicologia, biologia, neurociência, evolução de Darwin, etc. Acredito que essas duas coisas têm que andar de mãos dadas, porque nós não somos apenas matéria, apenas ciência, e nós também não somos apenas espiritualidade, apenas Deus, deuses, independente da versão, independente do conceito. Então, acredito que a junção desses dois nos levará a um bom lugar. Mas, meus queridos, querendo ou não, não é? Dentro da ciência, então, o que nós temos, Ariel? Como nós podemos, então, começar já a falar de identificar seres híbridos e seres extraterrestres? Vou começar a falar dentro da ciência sobre algo chamado hipnose ou hipnoterapia. A hipnose é uma ciência, Ariel? A hipnoterapia é uma ciência? Sim. A hipnose é uma ciência, a hipnoterapia é uma ciência. Na realidade, meus queridos, um hipnoterapeuta ele pode tanto ser um psicólogo, como pode ser até mesmo um psiquiatra, mas alguém formado ou dentro da área da psicologia ou da psiquiatria. Um desses dois, tá? Não vou falar dos terapeutas, porque daí já é outra coisa. Vamos falar sobre ciência. Então, eles são formados dentro da psiquiatria ou dentro da psicologia e dentro da hipnose, o que eles fazem? Eles não podem, ninguém, por melhor que seja o hipnólogo ou a hipnóloga dentro da ciência, eles não podem te hipnotizar contra a sua vontade. Não é assim que funciona. O hipnólogo e a hipnóloga, ele vai te ajudar, te auxiliar a entrar num estado de relaxamento, aonde em conjunto, com o auxílio dele, o estudo, né, de um bom hipnólogo, seja um doutor formado em psiquiatria ou em psicologia também, vai te ajudar a entrar num estado
que é parecido com o estado, digamos assim, o estado do sono. É o estado aonde nós estamos ali trabalhando com o nosso subconsciente, onde não tem o julgamento do consciente. Por que isso, Ariel? Por que isso é tão legal? Por que isso é tão excepcional? E eu vou falar de alguns hipnólogos, alguns hipnoterapeutas também. Bom, meus queridos, existem muitas coisas que acontecem conosco e que não é registrado pela nossa mente e é registrado pelo nosso inconsciente. Não é registrado pela nossa mente consciente. Às vezes você sofreu um acidente, ou um abuso, ou sei lá, qualquer coisa que você passou. Às vezes o seu inconsciente não achou aquilo muito relevante, joga lá para o inconsciente. E o que isso tem a ver com os extraterrestres? Tudo a ver com os extraterrestres. Então, começou a acontecer o quê? Exatamente isso, meus queridos. Muitas pessoas, evangélico, ateu, gente da roça, militar, gente da NASA, diploma, gente independente. Não estou falando só de fã de ficção científica, de Star Trek, de Star Wars, não. Estou falando de um fenômeno terrestre mundial, sim, mundial, global, onde cada vez mais pessoas que nunca tiveram contato com ufologia, ficção científica, nada disso, estão tendo essas lembranças. E o que essas pessoas vão fazer? Vão atrás da ciência, vão atrás do médico. E qual médico eles indicam? Não é? Um hipnólogo. O hipnólogo vai colocar ali a pessoa naquele estágio, onde a pessoa consegue acessar o subconsciente sem estar ali, querendo ou não, pelo julgamento do consciente, tá? A pessoa não fica inconsciente, mas sem o julgamento do ego, do consciente. Então, através do subconsciente, você pode ter, por exemplo, ter passado por uma abdução. O que é uma abdução, Ariel? Se vocês forem jogar no Google a tradução literal da palavra abdução, não é? Seria como se fosse, entre aspas, um sequestro, não é? Você pegar alguém, abduzir alguém, pegar alguém e levar para algum lugar, como se fosse um sequestro, sem a pessoa saber, ou contra a vontade, que dá-se o nome de abdução. E o que acontece em alguns casos de abdução? Calma que eu já vou entrar lá. Aliás, já estou lá, que eu já estou falando sobre a ciência. Alguns casos de abdução, a pessoa esquece por vários motivos. Mas fica gravado aonde? Não no consciente. Fica gravado no subconsciente. Sabe aqueles sonhos que a pessoa começou a ter, desenhos, às vezes línguas mortas que a pessoa começou a falar, ou línguas que não são conhecidas, entre muitas coisas. É claro que passa por todo o critério, primeiro, do psicólogo, para ver se não se trata de outras coisas, de outros sítios, tá bom? Porque o papel do psicólogo e o papel do psiquiatra na hipnoterapia não é te julgar, não é dizer, isso que você está vendo é certo, é errado, você está com algum CID, não é? Ou não. O papel dele é te ajudar, ou dela, né? É te ajudar, claro, de um bom psicólogo ou psiquiatra que faz hipnoterapia. Então, quando eles vão acessar o inconsciente, eles veem, muitas das vezes, que a pessoa foi abduzida, como muitos dos casos que talvez vocês já ouviram falar, de casos de abdução física, pessoas que eram evangélicas, testemunho de Jeová, ou pessoas que moravam na roça, que era católica, pessoas que na época nem televisão não tinha, nem ouviam falar de extraterrestres, de nada disso, e passavam por esse processo. E por algum motivo desencadeava aquela lembrança, aquela memória nela. E ela não sabia o que fazia mais. A abdução. Contato, meus queridos, já seria, digamos assim, pós-abdução, não é? Essa abdução no corpo físico pode ser no astral também, mas vamos falar no corpo físico. Depois da abdução do corpo físico, vem os contatos, ou seja, alguém que é ou foi abduzido pode ter certeza que também é um contatado. E o que é um contatado? Continua tendo contato com esses seres. Fisicamente? Não. A maior parte das vezes nem é necessário. Tem no campo astral, no campo perispiritual, através da telepatia, que, aliás, até nós mesmos temos, não é? Então, continua tendo contato. Certamente, um abduzido é um contatado. Nem todo contatado é um abduzido. Porque a pessoa pode ser contatada no astral, contatada telepaticamente, e nunca ter sido abduzida nem no físico,
e nem no astral. Expliquei direitinho? Deu para entender? Maravilhoso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, então, dar uma olhadinha aqui nos comentários, pedindo para vocês compartilhando também, se vocês puderem, tá? Depois eu vou compartilhar nos grupos também. Então, meus queridos, segundo a nossa ciência, começar a citar alguns nomes aqui mais antigos. Dolores Cannon. Dolores Cannon já é falecida, mas querendo ou não, uma grande precursora dentro da área da hipnoterapia. Ela começou a receber vários pacientes que tinham mais ou menos os mesmos sintomas. E nenhum deles foram lá, assim, tipo, olha, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu fui abduzido por um extraterrestre. Não, eles estavam, todos os abduzidos, digamos assim, têm características. Ariel, quais são as características? Tem um vídeo aqui, vou falar devagar. 72 características de um abduzido, contatado e abduzido. Inclusive, eu já fiz uma palestra, foi a última palestra ao vivo que eu fiz em São Paulo. 72 sintomas de um contatado e abduzido, que fica com vários sintomas. Não precisa ter os 72, mas se você tiver metade, provavelmente você já foi ou abduzido ou contatado, tá bom? Então, muitas pessoas começaram a ter o mesmo tipo de padrão, comportamento, que não entrava em nenhum CID de deficiência, distúrbio, em nada, e, através da hipnoterapia, fala sobre como ser abduzido. Eu falei. E tem vídeos meus aqui também, tá, Nino? Os vídeos mais antigos meus, onde eu conto direitinho como foi o processo de abdução, o que é o processo de abdução, tá bom? Hoje nós estamos falando como identificar os seres híbridos. Comecei falando da evolução natural, de evolução natural não tem nada, depois falando de espiritualidade, agora estou falando um pouco da ciência, vou me aprofundar mais ainda na ciência, não vou ficar só na parte dos hipnólogos, não. Então, Dolores Cannon foi uma das precursoras. Muitas pessoas iam procurar ela, achando que estava com um problema, que o problema dela era um apagão de memória, de repente acordava em outro local, sem ter sido sonâmbula, certeza que não era sonâmbula. São vários sintomas. Aqui no meu canal tem 72 sintomas de um contatado e abduzido, tá bom? Vocês podem procurar depois. Então, são muitas pessoas do mundo inteiro com o mesmo sintoma. E ao entrar nesse estágio de regressão, as pessoas começaram a lembrar aonde? Lembra que eu disse aqui, quem está acompanhando desde o começo? No subconsciente. Porque o nosso subconsciente, gente, vocês não têm noção, é uma expansão, é um lugar imenso, imenso. Cabe tudo, tudo tá lá no subconsciente, fica guardadinho, não joga nada fora. O nosso consciente que separa, né, em gavetinhos, o que é interessante, memória a curto prazo, memória a longo prazo, o que é significativo, o que não é significativo, e, às vezes, o que é induzido a ser apagado. Quem me acompanha e gosta sobre o assunto extraterrestre sabe também que também existe isso, né? Você é induzido também a não lembrar daquela sua abdução, daquele seu contato. Então, essa é uma das primeiras coisas. Tem Dolores Cannon, também tem Mary Rodel, também, que é uma hipnóloga há mais de 30 anos. Ela trabalha mais com crianças, gente, vocês não têm noção. Crianças, 5 anos, 4 aninhos, 8 anos, 9, 10, 17, né, de adolescente, não é? Para a gente que dá uns 40 anos, a gente considera como criança. Enfim. Ela trabalha com crianças. E crianças, por exemplo, para quem gosta, como a Kiane, como Boriska, que são os mais conhecidos, não é? Que já vem com a sua memória desbloqueada. O que é isso, Ariel? Memória desbloqueada. Ao contrário de nós, ou dessas pessoas que foram procurar, né? Por exemplo, a doutora Cannon, ou aqui no Brasil, por exemplo, a doutora Gilda Moura. Olha, eu tenho só apenas uns flashes de memória, algumas coisas assim, marca que apareceu, tem algumas coisas, mas não tem uma memória completa. Já essas crianças, com a Mary Rodel, é o contrário. Elas já nasceram com a memória assim, ó, pum, desbloqueada. Eu sei quem sou, da onde vim, por que estou aqui, que inclusive é o meu caso. Quem não assistiu meus primeiros vídeos, assistam, tá bom? Nós já estamos chegando lá. Aliás, nós já estamos lá há bastante tempo, para quem está acompanhando com atenção. Então, meus queridos,
essas crianças já nasceram com a memória desbloqueada. Mas, Ariel, que prova científica que é essa? O que isso pode ser dado como dado científico ou prova científica? Muitos, meus queridos, porque muitas dessas crianças, por exemplo, como o menino russo chamado Boriska, ele deu, na época que ele era criança, hoje ele já é um jovem, não é? Ele deu dados sobre o planeta Marte, segundo ele teve uma vida em Marte, que só em 2015 que nós fomos ter confirmação daquilo. Assim como essas crianças também, que nasceram em diversos lares diferentes, já com as suas memórias desbloqueadas, sem o véu do esquecimento, o véu de Maia, o modo que vocês preferirem, sentirem mais à vontade dentro da sua espiritualidade ou religião de chamar, nascendo sem esse véu. Aí vocês imaginam uma criança nascendo, por exemplo, num lar militar, num lar de um evangélico, no lar de um ateu, e com a memória totalmente desbloqueada, e com habilidades que nunca aprendeu na escola, sabendo pintar melhor do que Pablo Picasso, sabendo fazer contas e coisas melhores que astrônomos, etc., e dando dados muito precisos. Então, isso, cientificamente, é algo extremamente interessante, não é? De, querendo ou não, estar sendo ali validado de que realmente há algo. Se não é uma memória, digamos assim, extraterrestre, vou chegar lá, quem sabe não é uma memória até mesmo ancestral. Lembra? Por isso que nós estamos falando, eu falei no começo sobre teoria da evolução. E continuando, meus queridos, então como que nós podemos identificar, né? Falei dos híbridos, nós já estamos indo aqui para o desfecho. Então, como que nós podemos identificar, cientificamente? Olha, eu confesso para vocês que sim, eu conheci vários doutores, vários hipnólogos, a quem eu devo muito, porque através de vários livros que eu li deles, não é? Desses grandes hipnólogos, desses grandes doutores nessa área, alguns deles chegaram a fazer doutorado, tá? Muitos doutores nessa área que estudam, né, os contatados e os abduzidos, só que não tinha, digamos, ali, algo ali que eu pudesse, digamos assim, apresentar como considerado mais concreto para dizer, essa pessoa, ela veio de outro planeta, essa pessoa é uma alma, entre aspas, ou nova aqui na Terra, ou que há muito tempo não encarna aqui na Terra, para justificar todas as informações que são trazidas, né? No caso da doutora Mary Waldo, que trabalha com crianças, com essas crianças. Então, já é uma coisa muito interessante. Agora, o que eu achei, digamos assim, não muito interessante, não vou citar nome, por questão de ética, é claro, é que, ok, cientificamente nós temos, não é? Porque é ciência, através da hipnose, acessando as memórias, que não pode ser fantasia, não é fantasia. Para quem entende hipnoterapia e hipnose, sabe do que eu estou falando, tá? O hipnoterapeuta sabe exatamente ali o limiar da fantasia, da realidade, e aliás é para isso que ele está ali, para ajudar a pessoa a entender, discernir, não é? Só que muitas pessoas dessa área, e às vezes até mesmo os nossos irmãos da área da ufologia científica, a qual eu amo e sou apaixonado, eles querem provas. E quais seriam essas provas? Aí entra, querendo ou não, em um certo ponto, meu desapontamento, tá? Vou chamar de desapontamento. Por que desapontamento? Como eu sou um contatado, um abduzido, um híbrido, tem vídeo meu aqui explicando de eu ser um híbrido, o que é ser um híbrido, tá bom? Então, eu queria saber se já existia materiais, eu queria saber o que existia, o que as pessoas já sabiam. E, para minha não muito surpresa, qual era a forma e qual é a forma dos nossos irmãos, com todo respeito, como eu mesmo disse para vocês, que eu tenho, porque eu amo a ciência, qual era a forma deles e a forma deles até hoje de identificar um híbrido, um contatado ou alguém que se diz extraterrestres? É vendo as habilidades paranormais, tá? E o que seriam habilidades paranormais? As habilidades paranormais: telecinesia,
digamos assim, não que isso seja uma habilidade, não é? Mas um QI, digamos assim, muito além da média, maior do que Albert Einstein. Inclusive, sim, já tem crianças, nasceu crianças com QI maior do que de Albert Einstein. Tipo, já acordou ensinando e dando aula e fazendo faculdade. Quase isso, né, gente? Estou brincando que estou descontrair. Mas então, esses métodos, né, por mais que eu respeito sim, e é válido sim, até um certo ponto, eu vou explicar para vocês o meu desapontamento, querendo ou não, não é, com todo respeito da área científica, deles medirem, você é médium porque você tem um QI muito grande acima da média, você é médium porque você tem telecinesia, você é médium porque você consegue movimentar objetos, você é médium, não, desculpa, você é contatado ou abduzido, ou você veio de um outro planeta porque você tem determinada habilidade paranormal. E, na realidade, isso não é certo, no sentido de não é o modo correto de dizer que as pessoas que são abduzidas, híbridas ou que vieram há pouco tempo são porque essa ciência já existe. Essa ciência se chama, que aliás é o que eu amo, estudo também, parapsicologia. Então, com todo respeito, é claro, não é desdenho de modo nenhum, apenas, como eu disse, um desapontamento. Às vezes nós estamos aqui para ser pioneiro. Eu estou aqui como aprendiz, aprendendo junto com vocês, junto com eles. Mas como que eu poderia, por exemplo, que eu já fui em encontros desse, virar de repente para um irmão da área da ufologia científica, ou até mesmo da área da hipnoterapia, não que todos os hipnólogos fazem isso, tá? Mas alguns fazem com quem quer, com quem aceita, coloca eletrodo, mede as habilidades, mas isso já existe na parapsicologia. E isso não torna ninguém um híbrido. Isso não torna ninguém um contatado. Tá? Se a capacidade, por exemplo, da telecinesia, da telepatia, da transmutação, sim, existe, pode pesquisar cientificamente, da transmutação de objetos, tá? Transmutar objetos. Quem lembra, pelo menos, né, do ponto de vista histórico de Sananda Jesus, que transformava peixes, multiplicava, tirava coisas do zero. Ariel, mas isso é história. Então vamos falar de Sai Baba. Vocês já ouviram falar de Sai Baba? Ariel, nunca ouvi falar de Sai Baba. Não tem problema. Para isso nós temos o Google. Pesquisa no Google, aqui no YouTube mesmo. Sai Baba, ele manifestava coisas do nada. E não era charlatão, não. Manifestava coisas do nada. O que eram essas coisas? Ouro, correntinhas, presente, relógio. Vinha as pessoas se comunicar com Sai Baba, que era um ser extremamente evoluído, muito inteligente, e nem era essa a intenção dele, mas ele, às vezes, para algumas pessoas, ele dava um presente. Então, nós podemos dizer, por exemplo, então Sai Baba era um extraterrestre. Então, Sai Baba era o maior extraterrestre, o maior híbrido que existe. Então, vocês estão entendendo? Como eu mesmo disse, grande respeito, de verdade, um profundo respeito, que, aliás, esses estudos que acontecem até os dias de hoje com os contatados abduzidos, para medir o grau, não é? Ou o grau de paranormalidade, o grau de telecinesia, ou dentro da espiritualidade, que é chamado de grau de mediunidade, isso não é prova de que ninguém é de outro planeta, porque todos nós temos isso dentro ou fora. Então, Sai Baba era extraterrestre, e qualquer pessoa. E uma coisa interessante também, meus queridos, dentro da parapsicologia, que é a ciência que estuda, não é, mais profundamente o nosso cérebro e as nossas habilidades, qualquer pessoa que estude parapsicologia e alguns fenômenos que muitas pessoas acham que nós não somos capazes, e todos somos capazes, se treinar muito, você pode desenvolver essas habilidades. Então, uma pessoa pode nascer com uma habilidade, seja de telecinesia, de materialização, de transfiguração, de telepatia, entre várias coisas, interferência nos eletroeletrônicos, aquela coisa assim, bem Marvel mesmo. E isso existe no mundo físico, na ciência, no mundo real. E nem por isso é considerado
como um extraterrestre. Por quê? Uma pessoa pode estudar para desenvolver a telepatia, pode estudar para desenvolver a telecinesia. Ela não é mais evoluído, nem menos evoluída. Não é mais iluminado, nem menos iluminada. E não é mais ET e nem menos humano do que ninguém. Entenderam até aqui? Então, eu fiz todo esse percurso, como eu disse para vocês. Estou aqui junto com vocês também, estudando e aprendendo, até um certo ponto, como eu mesmo disse, isso é muito bom, é válido, é o caminho que eu percorri, que talvez vocês possam percorrer também, ou estejam percorrendo, não é todo esse caminho que eu disse até aqui, mas nada disso, até agora, nada disso é prova. Então, o que nós poderíamos chamar como prova, digamos assim, né? Olha as aspas aqui. O que nós poderíamos chamar, então, Ariel, como prova que alguém é um híbrido, é um pleiadiano, arcturiano, felino, Grey, zeta reticuli, ou que alguém é um híbrido? O que nós podemos ter como prova? Sinceramente, meus queridos, indo para os meus 40 anos, estudando muito, desde os 7 anos de idade, psicologia, psiquiatria, todas essas coisas, ciência, espiritualidade. Eu ainda não tenho, por isso que eu disse para vocês, estamos chegando nisso juntos, algo que eu poderia apresentar para a ciência global concretamente e dizer, olha, é isso, ponto final. Mas eu, na minha humilde opinião, tá? Tenho algo que é bem próximo. Não é, mas é algo assim bem próximo. Nós vemos isso aonde? Por exemplo, como essa garota, a Kiane, que nasceu com essas habilidades artísticas impressionantes. Gente, você não conhece a história de Akiane, também coloque aqui no YouTube Akiane, vê a história dessa menina. Ela pintou um quadro chamado Príncipe da Paz, que ficou mundialmente conhecido. Ela é pintora, escritora, cantora, atriz. Gente, a menina faz tudo que vocês imaginarem, não aprendeu com ninguém, nasceu com todas essas habilidades. Segundo ela, ela tem encontro com seres que ela chama tanto de seres angelicais, de anjo. Ela pintou um quadro chamado Príncipe da Paz, mundialmente conhecido, que seria o próprio Sananda, o próprio Jesus, que teria aparecido para ela e pintado. Quando eles foram investigar o Santo Sudário há pouco tempo, não é? Fazer mais uma investigação, mais um scanner no Santo Sudário, viram que era muito semelhante com o retrato que a Kiane pintou. Olha que interessante. E o que essa menina fez, Ariel? E o que isso tem a ver de comprovação? Mais ou menos. Já estamos chegando lá, já estamos finalizando. A Kiane, tudo isso que ela recebe, com as que são milhões, viu, gente? Não é pouco dinheiro, não. Os pais delas nunca incentivaram ela a isso, nem a espiritualidade, nem acreditar em deidade, muito menos acreditar em vida em outro planeta, muito menos as habilidades que ela nasceu. Ela já foi tendo isso desde criança, já foi uma dessas crianças, digamos assim, essenciais, eu não vou chamar nem de especiais, porque especiais todos nós somos, né? Uma dessas crianças essenciais. E ela poderia fazer o quê? Como qualquer pessoa, e isso aí, ok, tudo bem. Ficar rica, milionária, pegar todo esse dinheiro para ela, usar fama, poder, status, homens ou mulheres, ou nenhum dos dois, viajar, etc. E nada contra também. Não. O que essa grande alma, digamos assim, que também se identifica como ser vindo de outros orbes, o que ela faz? Para não dizer praticamente tudo que ela arrecada com os quadros, pintura, escritura, conhecimento, música, ela doa. Doação. Tudo para doação. E também, não somente ela, várias outras crianças. Gente, se vocês não viram, se vocês não leram o livro ainda, da doutora Mary Rodel, chamado A Nova Humanidade, o Novo Humano, da revista UFO, leiam. Vocês vão ver várias Akianes, vários Boriscas, que estão nascendo com QI, ou QI muito elevado, ou com habilidades, né, como eu mesmo disse, de cinesia, de vários tipos de habilidades. O que eles estão fazendo? Ariel, eles estão vendendo curso, eles estão negociando, eles estão enriquecendo. Não que não possa e que isso seja errado, tá? Por favor. Mas não.
eles dizem, a minha missão é ajudar a humanidade. Eles têm o deles, tiram o que é deles, o básico, que é o básico que eles acham que é para eles, não é? O básico de cada um é com cada um. O que é o básico para você? O básico para mim é viajar, e é o que preciso, mesmo como artista, como híbrido, como contatado, etc. Eu preciso viajar, preciso ir para outro lugar, eu preciso de várias casas. Então, o básico é essencial para aquele ser, para aquela pessoa. Mas não é aquela pessoa movida como os outros, digamos assim, entre aspas, humanos, não é? Colocar entre aspas, e antes de eu finalizar, eu já vou explicar a diferença de como identificar, seguindo essa linha de raciocínio, que é isso, que essas crianças, ou esses adultos, que também teve muito, Nikola Tesla, gente, quem conhece a vida de Nikola Tesla sabe o tanto de coisa que Nikola Tesla fez, foi impedido de ser levado adiante, como energia limpa, por exemplo, que nós poderíamos estar utilizando até agora, sem precisar de energia elétrica dessa forma que é, combustível, entre várias outras coisas. Um outro exemplo muito interessante também, eu acho que foi aqui no Brasil mesmo, foi aqui no Brasil mesmo, em São Paulo, uma pílula chamada fosforilamina. Nossa, é difícil. Só sei que é uma pílula, né, para o câncer, entre aspas, assim, em geral, que ele ajuda a combater. E quem desenvolveu isso, foi aqui no Brasil, foi o senhor, não é? Todo mundo queria comprar a patente dele, todo mundo queria comprar. Para quê? Para estudar, para ver se era bom mesmo, mas todo mundo que estava tomando, estava, né, em processo de câncer, estava ficando bom, estava melhorando, melhor que quimioterapia, melhor que muita coisa. O que esse cara fez? Esse cara disse, não vou vender para ninguém. Isso daqui, se alguém quiser estudar, algum lugar quiser estudar, pode ver a eficácia de tudo, mas eu quero que seja gratuito. Você já pensou, gente? Olha, mas estou falando de Brasil, estou falando de algo desenvolvido no Brasil, que infelizmente ainda não foi para adiante, diga de passagem, mas ok. Algo desenvolvido no Brasil, por uma pessoa que, digamos assim, encontrou, entre aspas, a cura para o câncer, ou a diminuição do câncer, de qualquer tipo de câncer, poderia ficar bilionário, trilionário com aquilo e disse, não, isso daqui eu quero que seja para a humanidade. Então, meus queridos, eu não posso dizer para vocês, não é como Deus me disse, eu não sou dono da verdade, estou muito longe disso, estamos aqui conversando, estudando, chegando a um consenso aqui junto. Então, a maioria desses seres, desde os mais antigos, 40, 60, 70 anos, ou 5 anos, ou 12, ou 18 anos, são seres que vieram com uma missão. É um contatado, é um abduzido, é alguém que ou já se identifica como contatado, já se identifica como um híbrido, não é? E veio com uma missão específica. A missão específica não é casar, ter filhos, ficar rico, ter sucesso, ter fama, ter poder, pode até ter. Isso é um processo, tipo, tá ali no caminho, é consequência, não é a meta. Vocês estão entendendo? É consequência, não a meta. Qual é a meta? A meta é eu nascer para fazer algo em algum setor da sociedade, contribuir, ajudar e melhorar o planeta. Sinceramente, como eu disse, na minha humildade, eu acredito que essa sim, meus queridos, esse sim deveria ser a maior prova, se é que nós podemos chamar de prova, por enquanto, creio que ainda não é no contexto geral, de uma pessoa que se diz contatada, abduzida ou híbrida. Por quê? Desde a evolução natural. O que isso tem a ver com a evolução natural, tanto do homem neandertal, quanto das plantas? Tem tudo a ver. Nós somos seres, biologicamente, que continuamos evoluindo, tá? Continuamos fazendo isso, não é? Até fazendo uma brincadeirinha aqui agora. Geralmente, digamos assim, um pai e uma mãe que é considerado, que diz que não é muito bonito, ou não é muito alto, ou não é muito alguma coisa. Vocês percebem que o filho sempre nasce um pouco melhor, a genética um pouco melhor, um pouco mais de saúde, um pouco menos de calvície, um pouco menos de doença. Então, sempre ali tem uma melhora. Cada geração, cada evolução tem uma melhora. E aonde entra os seres híbridos? Bom, os seres híbridos, meus queridos, tem aqui, mais uma vez, eu estou indicando 55 características de um híbrido. Eu mesmo tive que fazer, com grande humildade.
dentro dessas pesquisas, mas também na minha vida, não é? Então, meus queridos, quando nós pegamos isso, colocamos em um contexto, digamos assim, geral, e vemos que essas pessoas, não é, que poderiam aí estar atrás de fama, poder, sucesso, etc., isso é consequência, como eu mesmo disse, sim, acabam se tornando famosos, acabam tendo dinheiro, e o que eles fazem com dinheiro também, eu já expliquei, eu já falei, não é? Mas são pessoas que têm uma missão de ajudar o planeta, desde as mais antigas quanto as mais atuais, seja na área da comida, da medicina, do desenho, do que for. Sinceramente, no meu humilde ponto de vista, eu acredito que um contatado, um abduzido, alguém que se diz, olha, eu tenho origem de semente estelar X, seja ela qual for, ou eu acho que eu sou um híbrido, que eu sou um contatado, que eu sou um abduzido, que eu sou uma alma que faz muito tempo que eu não encarno aqui no planeta Terra, estou em missão, ótimo, você está em missão? Qual é a sua missão? Por que você veio? O que você está fazendo? Desde criar uma criança, criar um filho, criar um sobrinho, ajudar alguém, não importa. Gente, coisas que nós consideramos pequena e que não é pequena. Mude uma pessoa, estará mudando o mundo. Porque você não sabe quem será aquela uma pessoa. Se aquela uma pessoa vai ser o próximo Nikola Tesla, o próximo Albert Einstein, o próximo... Então, você sendo um professor, uma professora, um pai, uma mãe, um tutor, um amigo, independente do que seja. Mas eu tenho uma missão, Ariel. Uma missão ou de criar uma criança, ou uma missão de criar crianças, uma missão de ajudar. É, na minha humilde opinião, isso que deveria, digamos assim, servir de parâmetro para dizer sobre seres que estão em evolução. Tanto no ponto de vista, digamos assim, biológico, todos nós estamos dentro da seleção natural. Mas, digamos assim, de intelecto e de ajudar o planeta, é isso, meus queridos. Porque paranormalidade, ou dentro da parapsicologia, você pode desenvolver qualquer habilidade. Então, com todo respeito, como eu mesmo disse, tá? Estou dizendo com todo respeito, porque tem pessoas com doutorado que fazem essas pesquisas. Ah, você é um contatado, você é abduzido? Podemos fazer uma pesquisa de vocês? Vamos colocar eletrodo na sua cabeça? O que você pode fazer? Você pode mover um objeto? Você pode subir? Você pode desaparecer? Você pode levitar? Você pode fazer como o Sai Baba fez? Manifestar coisas? Então, com todo o meu respeito, não são essas coisas que vão dizer se você é um contatado, abduzido ou um híbrido. Com todo o meu respeito. Porque isso é uma ciência que já existe, se chama parapsicologia. Qualquer pessoa pode desenvolver isso. Então, dizer que uma pessoa é híbrida, ou é extraterrestre, ou tem origem, né, não é semente extraterrestre, por habilidades psíquicas e paranormais, não. E muito menos iluminada, e muito menos, porque qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades para, digamos assim, o que nós chamamos de bem, ou não, para o bem próprio dela, o proveito próprio apenas, nada contra, ou para o bem da humanidade. E grande parte, agora sim, entrando aqui na finalização, grande parte, meus queridos, grande parte dos contatados, grande parte das pessoas que já se entende como contatado, como semente estelar, como híbrido, independente da validação. O que é validação? Validação científica, validação de um outro contatado. Ah, o Ariel, eu sou um contatado? Não sou, sou um híbrido, não sou. É o Ariel que vai dizer, é a doutora Barry Roder que vai dizer, são os cientistas que vão dizer. Eles podem te ajudar, como me ajudaram muito a chegar nessa conclusão e nessa linha de raciocínio. Mas, até hoje, por enquanto, tá? Nós não temos nada que nós podemos dizer assim, né? De, é isso. Não, não tem. Habilidades paranormais podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa para qualquer finalidade, para qualquer motivo. Não faz de ninguém um bom médium, se for partir para dentro da espiritualidade, não faz de ninguém uma boa pessoa, não. Qualquer pessoa pode desenvolver ou pode nascer com ela. Então, não é um parâmetro. E terminando, no meu humilde ponto de vista, então, o meu parâmetro qual é? Confiando na psicologia, que é esses hipnólogos, que
a maior parte dos contatados, dos abduzidos, das pessoas, né, que se identificam como contatados, abduzidos híbridas, elas dizem o quê? Eu vim numa missão. Qual é essa missão? Salvar o planeta, lutar ali, reptiliano contra pleiadiano, não sei o quê, Star Trek, Star Wars. Não, gente, não. Missão no sentido geral, porque nós vemos missão, nós pensamos entre aspas, não é? Algo grandioso ou algo sendo menor. E lembra o que eu acabei de falar para vocês? Às vezes, a sua missão, você veio para cá, para a Terra, como uma híbrida, como um híbrido, como um contatado, como um ser de outro planeta, um ser em evolução, para ajudar uma outra pessoa, ajudar o planeta, ajudar, porque a maioria, agora sim, apoiada na ciência, segundo, né, os nossos hipnoterapeutas, e agora também na espiritualidade, todos os seres que realmente chegaram no consenso, tiraram a viagem na maionese, embora eu amo ficção científica, mas ficção científica tem que ficar na ficção científica. Tem algumas coisas que dá para tirar? Tem, mas não é tudo, tá? Então, tirando isso, qual é a missão de realmente, como identificar realmente um híbrido, um contatado? No meu humilde ponto de vista, é assim. Porque, por enquanto, pode haver, que espero que amanhã exista outra forma mais eficaz, estou aguardando. Estamos caminhando para isso também. Tem algumas coisinhas aí que eu posso deixar para outro vídeo. Tá? Estudo das 10 hélices do nosso DNA, que é considerado que nós temos só 2, os outros 10 são lixo. Mas, finalizando aqui, então. Finalizando aqui, é isso, meus queridos. Tem uma porcentagem, digamos assim, da humanidade, vamos chamar de humanidade, que na realidade, segundo Eric Voldanick, que é uma teoria também muito aceita, não por todos, mas muito aceita, de que do homem neandertal, que aliás, cada vez que eles vão pesquisar, eles descobrem que o homem neandertal não foi o mais próximo de nós. Cada vez eles descobrem que teve outro mais próximo e mais antigo do que o homem neandertal. Então vocês veem como até a teoria de Darwin cada vez mais está balançando, né? Balança cada vez mais. E nós podemos nos abrir para outros leques, para outras teorias, como essa, que não invalida Deus, não invalida a espiritualidade, não invalida, muito pelo contrário. Acaba que, juntando a ciência com a espiritualidade, independente de qual seja a sua crença religiosa ou não, aonde nós fomos plantados aqui nesse planeta que nós chamamos de Gaia, na realidade, segundo Eric Voldanick, segundo vários contatados abduzidos, inclusive um deles aqui falando com vocês agora, nós fomos plantados aqui, assim como um dia não muito distante, que nós temos vários projetos assim, nós seremos semeadores de vidas em outros planetas. Só que para nós semearmos vidas em outros planetas, não pode ser com o mesmo corpo biológico da Terra, tem que ser com uma densidade diferente, com uma tipologia diferente, uma resistência diferente. Aliás, a própria NASA já faz isso. A NASA começou a observar que o quê? Que quando os astronautas iam, ficavam, por exemplo, um ano na estação espacial, quando eles voltavam com vários sintomas, né, osteoporose, e desenvolvia vários problemas. E já estão começando a trabalhar aos poucos e dentro da legalidade, né, da medicina que nós conhecemos como legalidade, principalmente do CRISPR-Cas9, tem um vídeo sobre isso também. CRISPR-Cas9 é edição genética de DNA. Tá? Através do CRISPR-Cas9 para estar melhorando o corpo dos astronautas para eles não estarem passando por isso. Então, nós já temos, nós aqui, chamados de humanos, não é? Ou gaianos, já temos essa habilidade, já estamos começando a melhorar o nosso DNA, não mais na seletividade natural, que de natural também não tem nada, não é? Mas já estamos começando a melhorar o nosso DNA para ficar mais resistente, para não ter determinada doença mais, entre várias outras coisas. Então, também, meus queridos, no futuro não muito distante, nós também seremos semeadores de vida. E quem sabe, sendo esses semeadores de vida, nós também seremos considerados como extraterrestres ou deuses, não é? Como bem o livro de Eric Voldanick diz, eram os deuses astronautas. Então é isso.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu tive que continuar para não perder a linha de raciocínio, tá bom? Faça preces. Ana Paula, meu pai não tem tanto quanto ele, mas quando eu entrava numa frequência dela, ficava também. Agora ela diminuiu. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Vocês podem ir comentando também, tá? Zélia, o planeta está repleto de extraterrestres. Todos, na realidade. Se você for olhar no espelho, você é um, eu sou um. Só que daí o que acontece? Essa leva, vamos chamar de leva, né? Essa leva nova, entre aspas, que está chegando agora, a partir da década de 70, não que não houve antes, sempre houve, Saibaba, etc., vários outros, sempre houve antes, não estão presos daqui, porque, querendo ou não, todo o planeta, tanto no sentido de consciência coletiva, quanto no sentido espiritual, tem as suas regras. Não estão presos e moldados aqui. Então, essas novas almas que estão chegando desde 70, 60, 50, né, na verdade, né, com mais forte em 1970, mas desde 1950, não é? Estão vindo para mudar o planeta, mudar em moda, em paradigma, em pensamento, sociologia, mudar em todos os sentidos, contribuir com a sociedade em vários setores. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Aqui a Darlene, sempre presente. Beijo, Darlene, muita paz, muita luz. Gabriel, um dia você relata isso para nós. O Gabriel tem uns relatos interessantes pelo visto aqui, hein, Gabriel? Vamos trazer o Gabriel aqui. Uma vez me senti abduzida. Coletaram meus óvulos. Sim, tanto é, como eu citei para vocês. Nossa, Ariel, eu nunca ouvi falar, né, de hipnoterapia, principalmente voltado para isso. Contatados, abduzidos, procurem, existem vários. Não vou indicar nenhum, não tenho nenhuma indicação. Mas, principalmente no YouTube. Mas fica a critério de vocês. Procurem hipnoterapia para contatados e abduzidos. Vocês vão achar vários, se sintonizem com o que o seu coração achar, tá? Vocês vão ouvir vários relatos que muitas das vezes você vai juntando uma pecinha aqui, uma pecinha lá, uma coisa aqui, uma coisa lá, um estudo aqui, um estudo lá, uma palestra aqui, uma palestra lá, porque, meus queridos, todos nós, sem exceção, ninguém aqui é mestre e o outro é só aprendiz. Ninguém aqui é maior e o outro é menor. Todos nós somos mestres, todos nós temos o que contribuir, todos nós temos o que aprender. Quando nós achamos, independente do diploma que nós temos, independente da jornada, da caminhada, da idade, de qualquer coisa, que nós não podemos aprender com ninguém, eu sou doutor, eu não posso aprender com a minha empregada. Minha empregada, não tem meus PhD, não tem meus doutorado, não tem as minhas coisas, então não pode me ensinar nada de ufologia, ou de ciência, ou da vida. Muitas das vezes pode muito. Como eu acabei de citar para vocês aqui, várias pessoas que nasceram com essas habilidades, estão despertando essa consciência. Então, doutores, hipnólogos, cientistas, irmãos da ufologia científica, não é que nós amamos muito, eu particularmente gosto muito, como eu disse, sou um médium da ciência, mas não vamos deixar de descredibilizar as outras pessoas. Vamos sim seguir cada um dentro da sua linha, com seus pensamentos, seus métodos, mas vamos abrir os ouvidos, porque, como diz o ditado, né, estou com uma garrafinha aqui de água que eu dando bem quase a metade, em copo cheio não cabe mais nada. Então, seja você um Albert Einstein, seja você quem for, dentro da ufologia, dentro do que for. Se você está se achando muito cheio, muito cheia, que você não pode aprender com ninguém, não posso aprender com esse cara que está falando aí, antigamente chamava de menino, né? Espero que não chame mais, não até o cabelo. Não posso aprender com esse menino, não posso aprender com fulano. Então, você está se achando muito cheio, muito cheia. Porque todas as pessoas realmente sábias, inteligentes, independente da área que elas atuem, elas sabem que elas sempre têm a aprender com qualquer pessoa, inclusive até que possa não ser da área dela, mas possa ensinar alguma coisa que seja da área dela. Então, meus queridos, gratidão, muita paz, muita luz, e é isso. Como você faz para se comunicar com os espíritos de luz. A mesma coisa que estação de rádio, a mesma coisa que é frequência.
nós atraímos por frequência, tanto pessoas encarnadas como desencarnadas. Qual é a sua frequência? Qual é a sua vibração? Frequência e vibração tem a ver com pensamento, sentimento e ação também. Querendo ou não, a ação também leva a isso. Como que determinada pessoa tem determinados tipos de amigo? Pensamento, sentimento e vibração. Como que eu me faço contato com seres espirituais considerados elevados? A mesma coisa. O que você fala, o que você pensa, o que você gosta, como você vibra, o que você age, é o que você atrai. Seja espiritualmente, ou seja até mesmo, agora falando da ufologia espiritualista, que eu também não abro mão, não é? É o que você atrai também dos nossos irmãos, independente de ser pleiadiano, arcturiano, felino, zeta, retículo, etc. É o que você atrai de seres extraterrestres, chamados da luz ou da não-luz. Quem me conhece sabe que eu tenho uma visão muito menos dualista disso, de bom e mal, bem e mal, mocinho, bonzinho, vilão, etc. Não é? Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. Mas vocês, basicamente, independente de ser seres espirituais, desencarnados, elementais, orixás, guias, extraterrestres, humanos, colegas da escola, amigo, o que for, você atrai aquilo que você sente, vibra e pensa. Por exemplo, muito simples. Quem gosta muito, por exemplo, eu amo rock, Ariel, até gosto de outras músicas, mas eu amo rock. Você vai ter muitos amigos roqueiros, não é? Ariel, eu amo, eu sou apaixonada, eu amo gastronomia. Nossa, eu gosto de outras coisas, gosto, mas a minha paixão é falar de gastronomia. Você vai atrair muita gente que gosta de gastronomia e por aí vai. Então o que você pensa, o que você fala, o que você sente e o que você vibra. Seja isso na vida terceira dimensão, vida social, seja isso espíritos, seja isso o que for. Nós somos o que pensamos, vibramos e falamos. É o que nós atraímos. Ok? E também vamos ser considerados extraterrestres, exatamente. Também considerados extraterrestres e semeadores também. Sem sombra de dúvidas. Deixa eu dar uma olhadinha. Mentalize positivo, Gabriel, vibre no positivo e você considerará atrair muita paz e muita harmonia. Bom, então é isso, meus queridos. Mais uma vez agradecendo a cada um de vocês. Ontem eu fui para uma outra cidade buscar uma pessoa muito especial que está aqui agora, morando aqui comigo. Por isso que eu programei o videozinho, né? Ontem acabei não interagindo ali no chat. Por isso que eu fiz essa live aqui, a gente está conversando. Então, se você não é inscrito aqui no canal, se você gostou, se isso ressoou com você, se teve algo que você achou interessante, que você possa compartilhar ou não, porque nós não precisamos e nem devemos concordar com tudo, não é? Ou acreditar em tudo, mas somar, poxa, isso aí que ele disse é interessante, essa parte faz sentido, essa parte aí eu acho que é legal, essa parte eu acho que eu posso juntar com isso, com o que o outro disse, ou isso que eu tenho. Então, vamos juntos, vamos nos unindo aqui nos comentários, deixando depoimentos de vocês. Ariel, eu leio todos os comentários, gente, todos, aqui, todos os comentários do canal, eu leio, eu curto, eu dou coraçãozinho para vocês verem que eu leio mesmo, tá? Eu leio todos os comentários e eu aprendo todos os dias, aprendo muito. Aprendo com você, que é médico, que é médica da ufologia científica ou não, que é espiritualista ou não, que está começando, entre aspas, o seu despertar ou não, ou que já está 40 anos no seu despertar. Eu sou um copo meio cheio. Então, sempre vai ter espaço para mim estar aprendendo com todos vocês. E essa é a minha intenção, aprender cada dia mais. Estar me abrindo para novos pensamentos, possibilidades e ideias. Pois, somando os nossos pensamentos, ideias, sem sombra de dúvidas, é o que nós nos tornamos no sentido de coletividade pelo planeta, em nível social, em todos os níveis, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Até nossa próxima live. Não se esquecendo, ativar todas as notificações, os gatinhos também, vou estar deixando aqui no primeiro comentário, tá bom?
Vou estar deixando fixado aqui no primeiro comentário todas as formas que vocês podem estar auxiliando a associação, sendo que a maior parte delas, dos vídeos aqui de 15 em 15 dias, com o título Associação SOS Felinos, é compartilhando os vídeos da associação também. Então, gratidão a todos, muita paz e muita luz.